Seção 2ª. Dos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania. Artigo 8º. Os tribunais deverão criar os Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania, centros ou sejusques, unidades do Poder Judiciário, preferencialmente, responsáveis pela realização ou gestão das sessões e audiências de conciliação e mediação, que estejam a cargo de conciliadores e mediadores, bem como pelo atendimento e orientação ao cidadão. Parágrafo 1º. As sessões de conciliação e mediação pré-processuais deverão ser realizadas nos centros, podendo as sessões de conciliação e mediação judiciais, excepcionalmente, serem realizadas nos próprios juízos, juizados ou varas designadas, desde que sejam por conciliadores e mediadores cadastrados pelo tribunal e supervisionados pelo juiz coordenador do centro. Parágrafo 2º. Nos tribunais de justiça, os centros deverão ser instalados nos locais onde existam 2 juízos, juizados ou varas com competência para realizar audiência, nos termos do artigo 334 do novo Código de Processo Civil. Parágrafo 3º. Os tribunais poderão, enquanto não instalados os centros nas comarcas, regiões, subseções judiciárias e nos juízos do interior dos estados, implantar o procedimento de conciliação e mediação itinerante, utilizando-se de conciliadores e mediadores cadastrados. Parágrafo 4º. Nos tribunais regionais federais e tribunais de justiça, é facultativa a implantação de centros onde existam juízo, juizado, vara ou subseção desde que atendidos por centro regional ou itinerante, nos termos do parágrafo anterior. Parágrafo 5º. Nas comarcas das capitais dos estados bem, como nas comarcas do interior, subseções e regiões judiciárias, o prazo para a instalação dos centros será concomitante à entrada em vigor do novo Código de Processo Civil. Parágrafo 6º. Os tribunais poderão, excepcionalmente, estender os serviços do centro a unidades ou órgãos situados em outros prédios, desde que próximos daqueles referidos no parágrafo 2º, podendo ainda, instalar centros regionais, enquanto não instalados centros nos termos referidos no parágrafo 2º, observada a organização judiciária local. Parágrafo 7º. O coordenador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania poderá solicitar feitos de outras unidades judiciais com o intuito de organizar pautas concentradas ou mutirões, podendo, para tanto, fixar prazo. Parágrafo 8º. Para efeito de estatística de produtividade, as sentenças homologatórias prolatadas em processos encaminhados, de ofício ou por solicitação, ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania serão contabilizadas. Inciso 1º. Para o próprio Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, no que se refere à serventia judicial. Inciso 2º. Para o magistrado que efetivamente homologar o acordo, esteja ele oficiando no juízo de origem do feito, ou na condição de coordenador do CEJ-USC, e. Inciso 3º. Para o juiz coordenador do SEJUC, no caso reclamação pré-processual. Parágrafo 9º. Para efeito de estatística referida no artigo 167, parágrafo 4º, do novo Código de Processo Civil, os tribunais disponibilizarão a partes a opção de avaliar câmaras, conciliadores e mediadores, segundo parâmetros estabelecidos pelo Comitê Gestor da Conciliação. Parágrafo 10. O Cadastro Nacional de Mediadores Judiciais e Conciliadores conterá informações referentes à avaliação prevista no parágrafo anterior, para facilitar a escolha de mediadores, nos termos do artigo 168, caput, do novo Código de Processo Civil combinado com o artigo 25 da Lei de Mediação. Artigo 9º. Os centros contarão com um juiz coordenador e, se necessário, com um adjunto, aos quais caberão a sua administração e a homologação de acordos, bem como a supervisão do serviço de conciliadores e mediadores.
salvo disposição diversa em regramento local, os magistrados da Justiça Estadual e da Justiça Federal serão designados pelo presidente de cada tribunal dentre aqueles que realizaram treinamento segundo o modelo estabelecido pelo CNJ, conforme anexo 1º desta resolução. Parágrafo 1º. Caso o centro atenda grande número de juízos, juizados, varas ou região, o respectivo juiz coordenador poderá ficar designado exclusivamente para sua administração. Parágrafo 2º. Os tribunais de justiça e os tribunais regionais federais deverão assegurar que nos centros atue ao menos um servidor com dedicação exclusiva, capacitado em métodos consensuais de solução de conflitos, para triagem e encaminhamento adequado de casos. Parágrafo 3º. O treinamento dos servidores referidos no parágrafo anterior deverá observar as diretrizes estabelecidas pelo CNJ, conforme anexo 1º desta resolução. Artigo 10. Cada unidade dos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania deverá obrigatoriamente abranger setor de solução de conflitos pré-processual, de solução de conflitos processual e de cidadania. Artigo 11. Nos centros, poderão atuar membros do Ministério Público, defensores públicos, procuradores ou advogados.